e todas, espero verdadeiramente que se encontrem bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou começar por abordar alguns conceitos introdutórios de Direito Penal. Vou então assim falar de conceito de Direito Penal, sanções jurídico-penais e, por fim, definição estrutural do Direito Penal. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é então o conceito de direito penal, deve-se em primeira linha sublinhar que, por direito penal, entende-se o conjunto de normas jurídicas que associam factos penalmente relevantes a uma determinada consequência jurídica. Isto é, uma sanção jurídica ou um conjunto de normas jurídicas que fazem corresponder a uma descrição de um determinado comportamento, uma determinada consequência jurídica desfavorável. Pode-se ainda dizer que direito penal talvez seja o ramo do direito que mais próximo se encontra do ordenamento moral, visto que muitos comportamentos que são considerados como criminosos não deixam de refletir uma certa carga moral. Dito isto, passamos para o segundo ponto deste vídeo, que são então as sanções jurídico-penais. Bem, aqui, quando se fala em sanções jurídico-penais, é de se sublinhar que factos penalmente relevantes correspondem naturalmente a determinadas sanções jurídico-penais, que são, por um lado, as penas e, por outro, as medidas penais. Quanto às principais penas, temos, por um lado, a prisão e, por outro, a multa. E quanto às medidas penais, temos, por um lado, medidas de segurança e, por outro, medidas de correção. No que toca às penas, estas são basicamente uma sanção característica do direito penal que se encontra prevista e regulada nos artigos 40 e seguintes do Código Penal, CP. Assim, a pena de prisão tem um limite mínimo de 1 mês e um limite máximo de 20 anos, podendo ir até aos 25 anos em determinados casos, conforme estatui o artigo 41 do CP. A pena de multa tem assim um limite mínimo de 10 dias e um limite máximo de 360 dias, conforme o artigo 47 do CP. Porém, existem algumas distinções que se devem ter em conta entre a pena de prisão e pena de multa. Por exemplo, enquanto a pena de prisão é uma pena privativa da liberdade, em que o indivíduo é encarcerado num determinado estabelecimento prisional, onde cumpre a pena, vendo a sua liberdade de movimentação de certa forma coatada. Já a pena de multa é uma pena de natureza essencialmente pecuniária. Por exemplo, se o juiz condenar alguém pela prática de um crime com uma pena de multa e esta não paga, ela tem a virtualidade de ser convertível automaticamente em prisão. Dito isto, agora passamos para as medidas penais. Já referi anteriormente que, por um lado, temos as medidas de segurança e, por outro, temos as medidas de correção. Quanto às primeiras, no caso, as medidas de segurança, estas têm um caráter essencialmente preventivo, embora sejam sempre pós-delituais e são baseadas na perigosidade do delinquente. No âmbito do direito penal, vigora sempre o princípio da culpa, que é o mesmo que dizer que toda a pena tem como suporte axiológico normativo uma culpa concreta. E a culpa é simultaneamente o limite da pena, da medida da pena. Ou seja, quanto mais culpa o indivíduo revelar na prática de um facto criminoso, maior será, obviamente, a pena. E quanto menor a culpa, menor será a pena, naturalmente. De realçar ainda que o fundamento para a aplicação de uma medida de segurança não pode ser a culpa, mas sim a perigosidade, ou seja, justifica-se a imposição daquela de determinada medida de segurança quando há suspeita de que aquele determinado indivíduo cometeu um determinado facto penalmente relevante e voltou ou eventualmente poderá voltar a cometer novo ilícito de gravidade igual ou semelhante. Agora, quanto às medidas de correção. Aqui, as medidas de correção são medidas penais que se aplicam a jovens delinquentes. Isto significa que, por exemplo, a partir dos 16 anos, o indivíduo tem plena capacidade de culpa e, consequentemente, sobre ele pode recair uma pena. Das duas, uma, ou uma pena de prisão ou então uma pena de multa. Por norma, antes dos 16 anos, o indivíduo é sempre visto como inimputável. Dito isto,
Agora passamos para o último ponto deste vídeo, que é então a definição estrutural de direito penal. Aqui, em direito penal, sabe-se que é composto por um conjunto de normas jurídicas com uma determinada estrutura. E essa estrutura é a descrição de um facto, de um comportamento humano que é considerado crime ou então contravenção. Contravenção, que aqui corresponde a uma sanção jurídica ou penal. Mas, entrando agora na estrutura da norma penal, temos que ter presente que, por um lado, temos a descrição de um facto que resulta na previsão e, por outro lado, temos a sanção jurídica que corresponde à prática desse facto, que então é dita como estatuição. Por um lado, temos a previsão e, por outro, a estatuição, no fundo. Mas nem sempre as incriminações ou crimes estão descritos pressupondo da parte do agente um comportamento ativo. Em direito penal são crimes não só determinadas ações, como também determinadas omissões, naturalmente. E pune-se não a atividade, mas precisamente um non facere, ou seja, uma omissão, por exemplo, uma inatividade, quando a lei obrigava naquelas circunstâncias a que a pessoa atuasse conforme. Assim, a estrutura das normas penais insertas na parte especial tem, de um certo modo geral, esta bipartição entre uma previsão e uma estatuição. E, em suma, as normas da parte geral permitem, de alguma forma, encontrar princípios e preceitos que contemplam o que está na parte especial. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram ao canal, façam-no agora. Já está? Boa! Não se esqueçam também de ativar o sininho de forma a estarem por dentro do mundo jurídico. Partilhem, comentem, deixem as vossas sugestões. Espero que gostem muito e tirem proveito. Cuidem-se e aproveitem-o agora. Vemo-nos no próximo vídeo.